Louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar, irmãos. Deus abençoe a vida dos irmãos. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, pela vida do pastor Jean, pela vida do diácono William, de nós estarmos aqui nesta noite. E verdadeiramente o testemunho, ele engrandece o nome do Senhor mesmo, né? E quando os irmãos começam a contar testemunho, nós começamos a lembrar de muitas coisas que Deus tem realizado na nossa vida. Muitas coisas. Ainda essa semana nós estávamos ministrando a palavra de Deus e o Espírito Santo trazia isso à nossa memória, pastor Jean. Quantas ações Deus já tomou na sua vida? Quantos milagres Deus já fez na nossas vidas? Quantas ações, intervenções de Deus tem realizado na nossa vida? E esse texto, essa palavra, ela vem de encontro, Deus abençoe, diácono Reginaldo, ela vem de encontro exatamente com o que eu e você vivemos hoje. Porque o bater a porta não está, esse contexto desse texto que nós ouvimos durante são 7 encontros, né? 7 quarta-feira, ele vem falando exatamente comigo e com você. Quando nós lemos esse texto de Apocalipse, muitas vezes só pensamos no terceiro. Porque Deus está batendo na porta lá no meu vizinho, do meu amigo, do meu parente, do meu filho, do meu cônjuge, né? E é ele que tem que receber Jesus como Salvador, porque Deus tem uma grande obra na vida dele. Não é errado você pensar assim. Mas esse texto de Apocalipse, a palavra diz, como o diácono William abriu esse culto com esse texto, onde Jesus ele expressa a vontade de vomitar aqueles que ignoraram a palavra de Deus, que ignoraram a presença dele, que viveram, porque quem era Laodiceia, uma igreja soberba, rica, que se autossustentava em tudo que ela precisava e fazia. Nem quando Deus ali permitiu acontecer um terremoto, destruiu a cidade, nos anos 60 após Jesus Cristo, Roma, ele investe ali um empréstimo para o governo dessa cidade, para o líder dessa cidade, para se levantar. Eles disseram não, porque eles confiavam no dinheiro, no poder e na aquisição que eles tinham. Laodiceia era uma igreja, era uma cidade, né, mais rica da Ásia Menor. Então era conhecida uma igreja que ela se sustentava, ela se levantou com seus próprios recursos e negou a ajuda de todos. E aí o Senhor entra, quando a soberba, a incredulidade, a negligência, ela entra no coração do homem. Aí homem, Deus está falando com a igreja, homem, são pessoas como nós, porque a palavra de Deus diz que Ele não desiste de nós. Não desiste, irmãos. E esse bater a porta, que nós lemos aqui em Apocalipse 3:20, com a abertura desse culto, é exatamente Deus, Ele não deixou de bater a porta dessa igreja, até eles entenderem que a dependência humana não é o caminho que agrada a Deus, que eu e você, nós somos totalmente dependentes de Deus. Ouvindo a irmã testemunhar aqui, os irmãos testemunhar, como é bom ser surpreendido por Deus, né? Como é bom ser surpreendido por Deus. Você tomar uma atitude, uma ação, e você ouvir aquilo que você menos espera. Até parece que o trabalho da filha da irmã, eu falei, poxa, mas que trabalho legal, né? Posso chegar lá e tratar uma situação e receber uma bênção. Quantos estão procurando esse trabalho, um trabalho bem suave, bem light assim, né? Só estou fazendo uma comparação, mas, né, dificilmente você vai chegar no seu patrão, você vai pedir algo e ele vai te dar muito
mais que você precisa. Aí nós vemos que Deus está intervendo. A irmã testemunhava que ela foi enfática. Ela não desistiu, a nossa irmã, que foi ali no benefício. Ela foi uma vez, foi duas vezes. Então a atitude, a sua ação incomoda o Senhor a ter uma intervenção sobre a tua vida até que chegou. Os irmãos estão entendendo? Se você jogar a toalha branca e desistir no primeiro ato, como é que você vai exercer a tua fé? E esse texto, quando Jesus diz: eis que estou à porta e bato, já há alguns dias que o Espírito Santo ele vem falando conosco. Porque se ele está batendo, está acontecendo uma ação. Ele não desistiu de Laodiceia, mas não desistiu de você também. E esse bater aqui, eu e você, nós temos que nos inserir dentro do texto, ler esse texto, e é fato, igreja, é fato, irmãos. É fato. Eu testemunhei aqui num domingo, alguns dias atrás, eu estava 5 anos batendo na porta de uma situação. 5 anos, e eu ouvia não, e vinha de empresa, vinha pessoas, vinha departamento, não vamos te dar documento, não vamos fazer isso com você, e só vinha ali mensagens negativas, mas eu dobrava meu joelho e dizia: não vou desistir, não vou desistir. E quando os homens se reuniram, quando as pessoas se reuniu empresa, departamentos, pessoas, e disseram: viu, eu estou contando um testemunho aqui. O homem se levantou para dizer: viu, é mais fácil você devolver tudo que você tem. É mais fácil você devolver tudo que você tem, porque nós não vamos lhe dar nenhum documento. E eu disse: amém. Porque eu estava orando. Eu ouvia o Senhor bater. Há 3 princípios aqui nesse versículo. Eis que eu estou à porta aí. Quem está falando, igreja? Jesus. Ele diz: se alguém ouvir a minha voz, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ouvir e abrir, ele entra. Quando aquelas pessoas se reuniram numa sala comigo de reunião, pessoas que estavam bem acima de mim, eu só precisava de um documento. Eu disse amém, obrigado, mas desistir não é a minha opção. Gaguejando, você fica meio nervoso, desistir não é a minha oposição. Eu disse para aquelas pessoas: jamais eu vou desistir, porque eu sei em quem eu tenho crido. Você sabe em quem você tem crido? Você sabe em quem você tem crido, igreja? Cada profeta na Bíblia, cada apóstolo, cada mensagem que você ouve, é necessário ouvir a voz de Jesus. Há situações que não vão acontecer na minha vida nem na sua, se você não ouvir a voz de Jesus. E para ouvir a voz de Jesus, você tem que estar apto para ouvir a voz de Jesus. E estar apto é estar desejoso, é estar humilde, é chorar, é lamentar, é dobrar joelho, é gastar tempo, é orar, é jejuar, é Senhor, eis-me aqui. É gastar um tempo com Ele. Porque Jesus chega aqui, aquela igreja, aquelas pessoas, porque Ele disse para aquele líder daquela igreja, que Deus não se agradou pela atitude daquela igreja. Igrejas são pessoas, não era só o templo.
Porque quando Jesus disse aqui, como o diácono William leu, ele disse: vocês são nus, cegos e infelizes. Jesus estava dizendo, viu? Aconteça o que acontecer, a felicidade ela só vem de um lugar, daquele que ergue os olhos para o céu e sabe de onde vem o teu socorro. A tua resposta, a tua alegria vem do Senhor. Enquanto vocês, Laodiceia, não entenderem isso, vocês podem ter bens, podem ter tudo nessa terra, isso não define a tua felicidade. A tua felicidade vem do Senhor. Laodiceia era uma das cidades que produzia lã, alta produtividade de lã. Fabricavam remédios naquele período. Era uma cidade de referência, porque de lá se produzia remédios. Lá produzia lã para confeccionar roupas. Lá era a cidade do ouro. E Jesus disse: vocês têm de tudo, mas vocês estão nus. Vocês estão infelizes, tristes, abatidos. E vocês estão cegos espiritualmente. Quem pode lhe dar tudo isso é Jesus. Só Jesus. Pois bem, quando Jesus disse: eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, é preciso ouvir a voz de Jesus. Pessoas não têm recebido milagre na tua vida, não têm recebido aquilo que Deus tem prazer de dar na sua vida, pessoas não têm recebido da parte de Deus, porque não têm ouvido o Senhor. Às vezes o Rubens tem que parar de falar um pouco, e dobrar o meu joelho, e gastar minutos e horas ali, ouvindo a voz do Espírito Santo, aonde ele vai te dar discernimento, e vai dar direção, e vai dizer assim: Rubens, vai por esse caminho, que esse caminho eu garanto, diz o Senhor. Irmãos, quando eu cheguei na minha casa, é como a irmã testemunhava aqui, humanamente falando, a gente chora. Porque homem que é homem chora, diz a Bíblia. Isso não é um refrão de alguém que você ouviu um ditado lá na rua, não. Quando alguém chega aí e você diz que homem não chora, você pode dizer que ele está bem enganado. E ele não conhece as Escrituras. Porque a Bíblia diz que todos choram diante de Deus. Talvez você já ouviu isso em muito lugar. Mas a Bíblia que você carrega, homem que é homem, a palavra homem na Bíblia é homem e mulher, ela é universal. Homem chora e mulher chora também. Quando você vê tudo indo contra aquilo que você está buscando, esteja pronto. Como o diácono disse aqui, não vai se preparar não, foi pelo Espírito mesmo. Esteja pronto. Porque quando você menos esperar, e você ouvir a voz dele, abrir a porta, ele entra, e quando ele entra, o milagre acontece. A cura acontece, a restauração acontece, a intervenção acontece, o batismo acontece, as línguas dos anjos acontecem na vida da pessoa. Uma intervenção, seja espiritual, material, ou que seja pela mão humana, a Bíblia diz que o Deus que você serve, Ele muda o coração do ímpio para abençoar um justo. Quer dizer, o mundo pode estar na contramão, você pode andar na contramão da situação, mas o teu Deus, diz a palavra do Senhor, Ele move o coração do ímpio para abençoar um justo. E o Espírito Santo falava ao meu coração: você não vai devolver nada, nada. Fica onde você está. E ali eu comecei a orar mais, orar mais, orar mais. E Deus é maravilhoso, irmãos. Porque após 5 anos, eu estou só complementando aqui um pouco o meu testemunho dentro da palavra. Não é hábito de fazer isso. Mas o Espírito Santo está falando comigo. E eu aprendo quando Ele fala comigo.
Porque 5 anos de porta fechada, Deus tomou outros caminhos, pastor Jean. Eu disse aqui, eu fico observando e me alimentando na palavra dos homens que Deus tem trazido aqui e tem falado pela a vida do pastor dessa igreja. Que a vida do pessoal está na nuvem, irmão Pedro, o pessoal fica na nuvem. E o pastor lançando profecia, lançando profeta, declarando palavra de Deus aqui. E eu recebo ali e vou para casa com a palavra que o pastor ministra. E dela eu faço uso na minha casa de joelho de oração. Porque eu sei que Deus trabalha e Deus usa a vida do homem de Deus para a glória dele, para a honra dele. E Deus foi tão maravilhoso, que se você não ficar na nuvem, quer dizer, desapercebido, não leva a bênção, não ouve a voz do seu pastor, porque a Bíblia diz o que em Apocalipse? Que as ovelhas, ela conhece, ela ouve a voz do seu. É muito sério. E o pastor conhece o cheiro da ovelha. É que a igreja não leva a sério, pastor. A igreja somos nós. E se nós levarmos a sério, Deus começa a tratar a coisa séria. Aí você vai ser surpreendido, como o salmista diz. Porque é uma fusão. O pastor conhece o cheiro e a ovelha, ela conhece a voz do seu. A ovelha não fica na nuvem, a ovelha fica na igreja. Não é assim, evangelista Pedro? Olha o mistério aí. Eu estou na terra ainda. Vai chegar o dia que nós vamos estar na nuvem com ele, dizendo: Hosana, 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 às alturas, é louvado, bendito e eterno é o nome dele. Mas enquanto eu estiver aqui, eu quero ouvir a voz do meu pastor, porque eu sei que Deus tem coisa boa. Jesus bateu. Laodiceia, se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. E o caminho que Deus tomou, irmãos, resumindo, o Senhor me mostrou um documento totalmente diferente daquilo que eu precisava dos homens. E Deus tomou outro caminho e o milagre aconteceu. Para a honra e glória de Jesus. Deus ainda fala conosco. Deus fala com você. Deus revela as coisas santas para você. E revela também as coisas materiais. Para a glória de Deus e para a minha surpresa, é que tudo aconteceu. Um processo ser definido, sem depender de nenhuma daquelas pessoas que eu estava correndo atrás. Só para você entender, eu estava correndo atrás numa direção, mas num dia Deus colocou: hoje acaba. Hoje eu vou te mostrar uma outra visão, uma outra direção. E para a glória dele, depois de 5 anos, o Senhor me ajudou. E as bênçãos chegam. Eu já disse aqui, irmãos, em 2022, eu recebi um telefonema. Está vindo tudo aqui agora. Isso é para aumentar a minha e a tua fé. 16 anos esperando uma situação. Certo dia, Deus veio e contemplou. O segredo, nós não somos melhores que ninguém. O segredo é a oração. Se você ora, se você acredita, se você fala com Deus, se você consagra, Deus responde, diz a Bíblia. Ele não desistiu de Laodiceia. Eu e você, nós temos marcas que nós vamos carregar com a gente. Tem irmão que fica discutindo dentro da teologia, dentro das possibilidades de tudo. Tudo é bom. Quando fala do apóstolo Paulo, mas é um caroço, é uma doença, é uma dificuldade, era isso, era marca. É fácil você pregar e querer criar ou inventar uma ideologia ou qualquer outro tipo de situação, ou até dentro do evangelho mesmo.
Mas a revelação, o segredo é você orar, buscar e ter a certeza que teu Deus responde a tua oração. Jesus não desistiu dessa igreja, por isso que ele disse: eis que eu estou à porta e eu bato. E se alguém me ouvir, é necessário que você me ouça. Rubens, quando você me ouvir, você abrir a porta, a atitude é sua, meu irmão, minha irmã. A atitude é sua. Ele bate, mas a porta está fechada e muita gente não abre a porta para Jesus entrar. Se lamenta, reclama, fala mal, fala bem, mas você não abre a porta. Jesus está sendo enfático aqui: eis que eu estou à porta, eis, presente, palavra eis, depois você pesquisa lá: ei, eu estou aqui, está me vendo? Eu estou aqui. Desperta tudo quem dorme, desperta. Tira um pouco o pontinho escuro da página branca, para de olhar para aquele ponto, olha para o total. Jesus está dizendo: eis, eu estou aqui, você não está me vendo. Ele está batendo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ah, Jesus, eu já te escutei. A atitude é sua. Abrir a porta. E quando ele entra, acontece a intervenção do céu sobre a tua vida. Milagres, cura, unção, poder, porque tudo isso está relacionado. Ninguém está criando nada aqui. Isso está relacionado. Se você for estudar sobre Laodiceia, é uma das 7 igrejas. Deus não desistiu da igreja, porque o que mais está de precioso em Laodiceia não é o ouro, não é a lã, não é o remédio, é vida, alma, salvação eterna. Deus não desiste daquele que você parou de orar. A obra não é tua, o mistério não é teu, eu vou converter, eu vou realizar o milagre, sou eu que levo para o céu. O seu dever é orar. Até aquele pastor líder dessa igreja, ele foi repreendido, porque apesar de tudo que eles fizeram, Jesus oferece a restauração e a comunhão com o Pai para eles. É muito fácil a gente olhar para uma pessoa e falar: ixi, daí não vem mais nada, daí não sai mais nada, desisto. Entenda que é você que está falando isso, que Deus nunca vai agir dessa maneira. Lembre-se que de tudo que você desistir, e parar de investir, de buscar, de adorar, de falar com Deus, de fazer a tua parte aqui no mundo, você está tomando as ações, mas a ação de Deus não é essa. A ação de Deus é ver você crer para ver. Nós estamos vivendo um tempo de apostasia, onde as pessoas querem primeiro ver. Ah, agora acredite em Deus, diácono Reginaldo. Eu quero primeiro ver a pedra se mudar de lugar, para depois eu saber que realmente Deus existe. Agora, aquele que vive pela fé, aquele que deixa Jesus entrar, e vem as intervenções na vida dele, de todas as áreas que ele nem imagina, que Deus vai falar com ele como fez com Samuel. Capítulo 3 de 1 Samuel, a palavra diz que Samuel, criado ali por Eli, uma das palavras que sai da boca daquele adolescente é que a palavra de Deus para mim é de grande valia, imensurável. O que a palavra de Deus representa para você, igreja? Irmão, seja sincero, responda para Deus. O que a palavra de Deus representa para você, meu irmão, minha irmã? Se não for de grande valia, um tesouro precioso que nós temos aqui, irmão, a palavra do profeta diz: esse menino foi ensinado e criado debaixo de oração. Quando eu crio meus filhos debaixo de oração, quando eu estou entregue e consagro a minha casa debaixo de oração, as ações serão diferentes. Samuel tinha certeza de uma coisa: naquele período, não se havia ainda revelações acontecidas naquele período ali ainda. Por isso que quando Deus, a Bíblia fala que Deus fala com Samuel, ele levanta e vai desesperado,
pensando que Eli está chamando ele. E ele diz, vai deitar, não é isso? Vai deitar porque eu não falei com você. Vai deitar. Não, mas eu ouvi alguém me chamar. Vai deitar. Segunda vez, o menino corre de novo. Eu não falei com você. Volta e vai dormir. Aí ele entendeu. Na segunda para a terceira chamada, é Deus que está falando. O Espírito Santo deu às vezes tem que dar uma cutucada num crente para ele despertar, que ele está num sonho, ele está num automático tão grande. Levanta, deita, que quando o Espírito Santo chama ele não levanta. Aí ele entendeu que, opa, é o Todo-Poderoso, é o Supremo, é aquele que quando você fala com o seu patrão, ele muda, temperamento, a palavra fica doce. É quando você vai lá que está negativado, você vê tudo positivo. Opa, é Deus agindo. Tem alguma coisa diferente aqui. Então o profeta, ele disse para ele, olha, quando ouvires novamente, obrigado Pedro, diga, eis-me aqui, Senhor. Jesus está batendo na porta do nosso coração, da porta. O menino voltou a deitar, mas quando ouviu pela terceira vez, fala, Senhor, fala que o teu servo ouve. Apocalipse 3, Jesus está batendo. Você já levantou para abrir a porta? Você já tomou a atitude de abrir a porta? Você já tomou coragem de abrir a porta? E dizer, Senhor, seja bem-vindo, entra, Senhor. Entra, a casa é tua. Mas não é essa casa física, não, é essa casa aqui. É essa casa aqui, entra, fala, Senhor. Faz a tua vontade. Mas convida ele para entrar na tua casa também física, material. E seja feita a tua vontade, Senhor, e não a minha. E se a minha prevaleceu em alguma situação até hoje, muda todos os teus planos. Seja feita a tua vontade e não a minha, Senhor. Se a tua oração tem sido essa, como diz o Pai Nosso, seja feita a tua vontade e não a minha, muda a tua oração. Porque Jesus disse, se alguém me ouvir, então é necessário ouvir. Samuel ouviu Deus chamar. E quando entendeu que era o Senhor Supremo, fala, Senhor, que o teu servo hoje ouve. Sabe o que está precisando hoje, entre nós? É nós entendermos. E dizer, Senhor, fala que o teu servo ouve. Essa semana é semana de Santa Ceia, sim ou não? Esse texto é tão tremendo, que quando Jesus oferece a comunhão e restauração para a Laodiceia, acima de tudo que ele estava enxergando e fazendo errado, Deus disse, ainda não acabou, por intermédio de Jesus. O que eu tenho na sua vida ainda não acabou. Você já chegou na metade do caminho. Você escutou a batida na porta. Você ouviu a minha voz. Você abriu a porta. E eu entrei. Ele disse que quando ele entrar na sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Essa semana o Senhor quer cear com você, amado. Essa semana Deus está desenrolando o mistério, desvendando os mistérios na sua vida. Na sua casa, você acredita nisso? Tem ação de Deus, tem milagre de Deus aqui. Essa igreja é uma igreja que ora. Não brinque com a oração da igreja. Não negligencie a oração desta casa. O
O Senhor quer cear com você. Quando alguém abriu a porta, ele entrou e disse: eu cearei com ele e ele ceará comigo. Deus vai dar oportunidade. Sabe por quê? Lamentações capítulo 3, 19 em diante. Jeremias disse: a minha alma se lembrará do Senhor naquele dia. A aflição da minha alma, ele viu e me ouviu. Ele vê a destruição de Jerusalém, a amada Jerusalém, que andava em soberba, em pecado e desobediência. Mas quando o profeta olha, ele disse: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que tem dado esperança para você nos últimos dias? Ele está batendo. Rubens, abre a porta, Rubens. Irmãos, coisa gloriosa é quando você se coloca na: Senhor, eu quero que o Senhor entre na minha casa. Não quero dizer que esse texto não vai alcançar vidas, sim, porque a palavra é soberana, é poderosa. Milhares de pessoas precisam entrar. É o alto e reverso, elas que têm que entrar. Só querem, mas não entram na presença de Deus. Mas o cristão, lembre-se, que tem algo aí acontecendo na sua vida, que Jesus está batendo. E isso aqui é para hoje e eternamente, até Jesus voltar. Ele vai bater na porta, para o Rubens abrir a porta. E quando nós abrimos a porta, acontece uma variante de ações de milagre e misericórdia de Deus. Lamentação 3 vai dizer que as misericórdias do Senhor se renovam todo dia, e se ela se renova, ela é eterna, e se ela é eterna, não tem tempo de validade, ela não vence. Diácono Ira, se todo dia nós nos levantar, colocar o joelho no chão e falar: Senhor, tem misericórdia, ele fala: meu filho, minha filha, tem misericórdia nova hoje, tem misericórdia renovada hoje. Hoje eu que vou direcionar o dia, eu vou tomar conta de você, porque a minha misericórdia está sobre você. O profeta disse: agora eu creio que verdadeiramente esse Deus é fiel. É um Deus de fidelidade. 21, 22, capítulo 3 de Lamentações. Ele vai dizer: Senhor, agora eu creio que Tu és a minha porção. Misericórdia, fidelidade e porção. Está faltando alguma coisa? Pode pedir que Ele dá. Se você tem misericórdia, meu amado, minha amada irmã, que te acompanha. Você tem um Deus fiel. E você tem porção de Deus, e a porção de Deus é derramada conforme a vontade, o poder e a graça dEle. Não vai parar por aqui, porque a obra de Deus, ela nunca para. O Senhor é a tua porção, graças ao grande amor de Deus, do Senhor. O grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois a sua misericórdia são inesgotáveis. Obrigado, NVI, inesgotável. Palavra inesgotável. Você já olhou uma cachoeira? Você já parou na frente de uma cachoeira? Sim ou não? Bonito, não é, irmãos? Refrescante, não é? A misericórdia de Deus é inesgotável, não para. Você pode até não ter coragem de entrar debaixo da cachoeira, mas se entrar, vai refrigerar. E quando as coisas saem um pouco fora do controle, que você disser, Senhor, não aguento mais, entra. O Senhor fala: vem, vem, se molha um pouco, refrigera um pouco, vem, que eu tenho misericórdia para você. É por isso que Jesus não para de bater, dizendo: abre a porta, me ouve. Se alguém ouvir a minha voz, se Ele bate, Ele diz que é necessário ouvir a voz dEle, é porque Ele está falando. E se você abrir, Ele vai entrar. E quando Ele entrar, a porção, a misericórdia, a graça vai
ser inesgotável na sua vida. Coragem, atitude. Que tem alguns milagres que só vai acontecer quando nós tomarmos coragem e tomarmos atitude. Porque bater, ouvir e abrir são 3 ações. Deus é tremendo, a palavra de Deus é tremenda. Nós temos falado aqui o que a palavra de Deus não fizer, nada mais pode fazer na sua vida, e você sabe o que está faltando aí na sua vida, porque o teu Senhor já sabe, já te conhece. Mas são 3 ações: bater, ouvir, abrir e cear com Ele. E quando Ele ceia conosco, ninguém pode impedir a unção, a maravilha e o poder de Deus. Se coloque de pé.